Oi gente, meu nome é Gustavo, eu sou graduando em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje vim falar com vocês sobre a melhoria no fator de potência a partir da capacitância. Bem, o nosso exercício ele vai dar uma rede pra gente 120 volts, já com 60 Hz, e ele vai pedir pra gente calcular quanto de capacitância a gente precisa para corrigir um fator de potência de uma carga que consome 4 kW de 0,8 de fator de potência indutivo para 0,95 também indutivo. Bem, o que é a correção do fator de potência? A correção de fator de potência é você melhorar ele para que ele se aproxime do 1. Porque o fator de potência 1 quer dizer que a sua potência ativa é igual à sua potência aparente. Então você não vai ter potência reativa ali sendo, entre aspas, desperdiçada no meio do processo. Só que o fator de potência 1 ele é uma coisa utópica, então a gente vai trabalhar com sempre aproximá-lo de 1. E a partir de um projeto, né, de capacitores, de banco de capacitores normalmente, a gente vai ter essa melhoria do nosso fator de potência. O que é, então, essa potência reativa que a gente está procurando? A gente sabe que a potência aparente ela é formada pela parte real mais a sua parte imaginária. Então, a partir disso, a gente tem uma informação importante aqui no nosso enunciado, que é a carga ela está consumindo 4.000 watts de potência ativa, né, que é o nosso pezinho. E como é que a gente vai prosseguir a partir disso? A gente tem o nosso primeiro triângulo de potência. Os triângulos de potência eles sempre vão auxiliar a gente a enxergar o que está acontecendo. Porque essa relação aqui nada vai ser mais do que você tem que o S ele vai ser um módulo e uma fase, né? Mas quem que é essa fase, né, que a gente está falando aqui? Essa fase, deixa eu só melhorar aqui o desenho desse φ, ele vai ser o cosseno desse cara, cosseno de φ, ele vai ser igual ao nosso fator de potência. Ou seja, o φ, que é o que a gente está procurando aqui para poder montar o nosso triângulo de potência, ele vai ser o arco cosseno, né? Arco cosseno do nosso fator de potência. E a gente sabe que o nosso fator de potência ele é 0,8. Então, fazendo o arco cosseno dele, a gente encontra que φ é 36,87 graus, né, aproximadamente ali. Então a gente pode montar o nosso primeiro triângulo de potência. A gente já tem a informação de que ela está consumindo 4.000 watts e a gente tem a informação do ângulo. Só que esse ângulo vai estar para onde? O exercício falou para gente que o fator de potência ele é indutivo, ou seja, quando a gente for montar o nosso triângulo, ele está atrasado, né? Aqui a gente vai ter então o nosso Q, né, que é a nossa potência reativa, num ângulo de 36,87 graus. Agora a gente sabe que, pela relação da tangente, que a tangente do ângulo, que no nosso caso é o ângulo φ, vai ser igual ao cateto oposto, né, que é a nossa potência reativa, sobre o adjacente, que é a nossa potência ativa. Bem, como a gente conhece a potência ativa e o ângulo, a gente sabe que Q vai ser igual a potência ativa vezes a tangente de φ, né? Então Q é igual a 4.000 vezes tangente de 36,87 graus. E isso daqui vai ser igual a aproximadamente 3.000 volt-ampere reativo, né? Porque aqui a gente está multiplicando watt por uma coisa sem unidade, né? Adimensional, que é a tangente. Só que como a gente diferencia as nossas potências? A gente vai mudar a unidade que a gente está chamando elas. Então, Q ele vai estar em volt-ampere reativo. A potência aparente ela vai estar em volt-ampere e a potência ativa ela vai estar em watt, né? Na teoria, as coisas elas são a mesma coisa, porque o volt vezes o ampere ele vai ser o watt, né? Só que a gente usa uma para cada para poder falar qual tipo de potência é, porque essas potências são coisas diferentes, então a gente tem que saber diferenciar elas, né, pela unidade. Temos agora, então, esse nosso primeiro triângulo de potência, né? Que ele vai ser 4.000 e 3.000 volt-ampere reativo. Só que agora a gente quer corrigir ele para um fator de potência menor. Então, deixa eu dar uma organizada aqui e a gente volta. Então, voltando, a gente tem a nossa primeira parte do exercício como sendo essa daqui, que a gente achou o nosso primeiro triângulo de potência. Só que ele pede agora para que, para essa mesma carga que consome os 4.000 watts, a gente diminua o ângulo desse nosso triângulo, né? O que quer dizer diminuir o ângulo? É aumentar o fator de potência. Porque quanto mais próximo de 1, mais próximo que o ângulo está de chegar a ser 0. Então, a gente vai ter aqui que um cara com um dado ângulo, que a gente vai já achar,
vai estar consumindo os 4.000 watts. E a gente quer achar o Q de novo, que vai ser um Q menor do que o da primeira parte. Quem que é esse ângulo? Como a gente fez na primeira parte, o arco cosseno de 0,95 vai ser igual a φ. E então esse φ, né, dado o arco cosseno de 0,95, que vai ser menor do que o primeiro, né, o 36,87, vai ser igual a 18,19 graus, aproximadamente. Então esse daqui vai ser um ângulo de 18,19 graus. O que isso quer dizer? Só de olhar para um triângulo para o outro, a gente sabe que esse Q aqui ele vai ser menor do que o primeiro Q, porque o ângulo é menor, né? A abertura aqui é menor, então o nosso Q vai ser menor. Para achar esse Q, mesmo procedimento, a tangente desse cara aqui, φ, vai ser igual ao Q sobre o P. Multiplicando, a gente tem que Q é igual a aproximadamente ali 1.314 volt ampere reativo. Ok, temos o nosso primeiro Q e o nosso segundo Q, mas como é que a gente faz para diminuir, né, do 3.000 volt ampere reativo para 1.314 volt ampere reativo? Não é só colocar 1.314 volt ampere com a capacitância ali, enfim. O que a gente quer, na verdade, é poder fazer um triângulo novo, né, para nossa capacitância. Porque a gente vai ter aqui a carga também, né, enfim, consumindo. Só que a gente vai precisar que tenha um triângulo que seja para baixo a diferença entre os dois, porque ele vai estar puxando de 3.000 para 1.314, né? E como vai ser capacitivo a nossa potência, o nosso fator de potência agora, ele vai poder puxar para baixo do triângulo e diminuir ali o grau, né, para aumentar o fator de potência, ou seja, aproximar de 1 o nosso fator de potência. Ok, qual que vai ser o valor desse Q aqui, dessa potência reativa que a gente vai precisar para poder puxar para baixo o nosso triângulo, vamos dizer assim, né? A gente vai precisar de uma potência reativa que seja 3.000 menos 1.314 volt ampere reativo, que é nada mais, nada menos do que a primeira que a gente achou menos a segunda, né? Que vai ser a diferença de uma para outra. Isso daqui vai dar 1.686 volt ampere reativo. Vai ser igual ao nosso Q que a gente tem. Para a última etapa do nosso exercício, ele vai perguntar qual que é a capacitância que a gente precisa para poder elevar esse fator de potência. Para poder achar a capacitância necessária, a gente vai precisar saber, né, quem que é a capacitância. Conhecida a potência reativa, né, que a gente tem aqui, a gente sabe que vai ser igual a tensão ao quadrado sobre a reatância capacitiva. E quem que é essa reatância capacitiva? O X ele vai ser igual a 1 sobre ômega C, sendo ômega, né, a nossa frequência e C a nossa capacitância, que é o que a gente quer achar. Então a gente sabe que V ao quadrado vezes ômega vezes C vai ser igual à nossa potência. Então aqui a gente pode isolar o C. C vai ser igual, a gente passa todo mundo dividindo, né? Então Q, aí que V ao quadrado sobre ômega. Quem é o nosso ômega? Ômega vai ser igual a 2π vezes a frequência. E a frequência, ele deu, né, é 60 Hz aqui. Então vai ser 2π vezes 60, isso aqui vai dar mais ou menos 377 radianos por segundo. Enquanto a nossa tensão também é dada, é 120 volts já no RMS. Ok, então a gente vai ter aqui que 1.686 volt-ampere reativo sobre 120 volts RMS ao quadrado vezes... não está ao quadrado, 120. Vezes 377 radianos por segundo vai ser igual a 3,10 vezes 10 a menos 4 Faraday. Esse exercício ele é bem interessante, né? Porque ele vai tratar dessa correção do fator de potência, mas vai levar a gente até a capacitância. Então eu acho legal esse movimento que ele faz, né? Porque ele trata dessas áreas em conjunto. Então é basicamente isso. E também é bem interessante pensar que por que a gente quer corrigir um fator de potência? Bem, a lei ela fala sobre o fator de potência ter que estar acima de um padrão, né? Para poder não ter muita perda na rede elétrica. Então a gente precisa manter esse fator de potência alto, então tem engenheiro contratado para poder
né, fazer essa correção. E como é que faz essa correção? Com o banco de capacitor, né? Então a gente vai instalar esse banco de capacitor para poder aumentar o nosso fator de potência e aproximar ele do 1, ou pelo menos, né, deixar ele dentro da faixa regularizada. Então, é basicamente isso o exercício. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Se puder deixar seu like e se inscrever no canal, agradeço muito. E valeu, até a próxima!